É isso aí, pessoal. Cheguei com mais uma aula de biologia. É isso mesmo, mas afinal de contas, professora, o que a gente vai ver, o que a gente vai estudar, o que a gente vai aprender nessa aula? Bem, de fato, pessoal, a gente já começou, né? Já estamos mergulhando nas teorias evolucionistas. É isso mesmo, nas teorias, né, que tentam decifrar como é que aconteceu a modificação dos seres vivos, inclusive a nossa, né? É. Então, gente, para essa aula, a gente vai estar abordando um cara, um cientista, assim, que foi o cara dentro das primeiras formulações com relação a mudanças dos seres vivos, a evolução do indivíduo. Ele queria entender, né, por que de repente o pescoço da girafa era mais longo, mais comprido, né, e outras já tinham um pescoço mais... O que aconteceu para aquele pescoço da girafa ser longo e comprido? Por que de repente a cobra não tinha patas? Essa aí é alguma das perguntas aí que eu já deixo aí para vocês, né, dando já meio que um spoiler aí do que a gente vai abordar e do que a gente vai trabalhar nessa aula. De fato, pessoal, é interessante, né? Quem tiver esse interesse de aprofundar ainda mais, quando eu terminar aqui a aula, de aprofundar ainda mais os seus estudos, né? Aprofundando os conhecimentos da evolução. Se você gosta aí de evolução, querer entender os princípios aí, é interessante você aprofundar. Essa aula é uma aula bastante conceitual, isso mesmo. Vou tentar fazer, né, um paralelo com a próxima aula, tá bom? Um conceito, vou tentar conceituar ela e comparar ela já com a próxima aula, embora vocês ainda, né, não tenham assistido a aula, né, a aula depois dessa, mas não tem problema, tá? Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Ah, pessoal, eu esqueci de mandar um alô aí para os professores presenciais que estão marcando presença aqui comigo, né, mostrando as atividades que vocês estão fazendo, produzindo, os momentos interativos. Grande alô aí, professores presenciais, é isso mesmo. Então, a aula é a aula 19.1. O que ela vai abordar? As teorias de Lamarck. Lembra que eu falei do cara no início ali da aula? É isso mesmo. Vou até pedir para o meu diretor aqui me colocar aqui na frente, isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês, né? Desse cara, desse grande cientista? Pois é ele. Opa, é ele aqui, ó, Lamarck. Então, vou estar falando um pouquinho de quem foi Lamarck, as teorias, a teoria que ele criou, a lei do uso e desuso, e também a transmissão dos caracteres adquiridos e as críticas que essa teoria ela recebeu o quê? Ao longo, né, dos estudos, ao longo dos anos, quando comparada com outras teorias, por exemplo, a teoria darwinista. Então, é importante a gente saber de fato quem foi Lamarck e entender o pensamento, porque lá em 1700, tá, pessoal? Não foi tão rápido não, tá? Foi mais, vamos lá, quase 250 anos atrás aí, né? A gente tinha um Lamarck aí já para pensar como teve essas modificações nos seres. Então, lá em 1700, vamos colocar 1760 aí, ele já começou aí com os seus estudos, né? Tentando entender, decifrar a evolução. Então, meu diretor, volta agora para a telinha. Então, a aula 19.1, ela conta justamente com quem foi Lamarck, a teoria do uso e desuso. É muito interessante, pessoal, vocês associarem, né, uso e desuso a quem? Ao Lamarck, tá? O uso, toda vez que vocês verem uma questão, né, que aborda algo com relação à teoria de Lamarck, sempre pensar e associar a teoria do uso e desuso, tá? Mais adiante a gente vai conceituar ela melhor para vocês. Além da teoria do uso e desuso, é interessante também, tá, vocês terem esse conhecimento da transmissão dos caracteres adquiridos. Como será que era transmitido, né? Vocês vão entender melhor. E, ao final aqui, críticas à teoria de Lamarck. Então, assim, pessoal, as ideias evolucionistas,
elas são bem antigas, né? Como eu falei para vocês, bem muito antes mesmo de 1700, né? Desde muito antes, cientistas, filósofos já queriam o quê? Entender como, por exemplo, surgiu o primeiro ser vivo, como os seres vivos surgiam, por que dessa grande biodiversidade de seres, né? O que diferenciavam um do outro. Tudo isso, pessoal, era questionamentos. E a gente tem, né, como base os filósofos da Grécia pré-socrática. Olha aí, gente, a filosofia dentro da biologia, é isso mesmo. Filosofia dentro da biologia. Então, as ideias evolucionistas são bem antigas e já estavam presentes em, por exemplo, escritos de filósofos da Grécia pré-socrática. A gente tem Sócrates, né? Sócrates foi o cara que naquela época, pessoal, ele já também, além da sua filosofia, de fato, ele já também queria entender nessa dimensão dos seres, da evolução desses seres, né? No entanto, olha aí, pessoal, no entanto, foi somente no século XVIII e no início do século XIX que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo. Por quê, gente? Porque naquele período, aí é interessante a gente sempre fazer o quê? Aquela análise filosófica, aquela análise histórica dentro da biologia, para entender que naquela época, até então, pessoal, acreditava-se muito na teoria, no fixismo, que os seres, eles eram, digamos assim, imutáveis. Eles já nasciam daquele jeito como a gente conhece hoje, atualmente. Não existia, digamos assim, a variabilidade, né? Esses estudos aqui com relação, né, ao DNA nem existia, pessoal. Então não se tinha a explicação de fato por que poderia acontecer mudanças, características que você encontra em um ser já não encontrar em outro ser. Então essas mudanças, essa variabilidade, né, dentro do que a gente fala da biologia, né, que faz com que a gente tenha essa biodiversidade de seres, ok? Então, só no século XVIII e no século XIX é que a gente teve, né, essa noção desses cientistas que passaram a explicar essa diversidade do mundo. E óbvio, né, vocês vão ver mais adiante, a professora já dando spoiler aqui, né, dos conteúdos que vocês vão estar abordando, vocês vão ver mais adiante com a teoria do Darwin, do que prega a seleção natural. Aí vocês vão entender melhor essa questão dessa diversidade, dessa palavrinha aqui, ó, dessa diversidade do mundo, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos falar agora do Lamarck. Quem foi Lamarck? Eu já dei o spoiler aqui para vocês, mas ele foi um importante o quê? Naturalista, se não um dos mais importantes naturalistas, né? E ele era um francês conhecido como Jean-Baptiste Antoine de Monarchy. Nasceu em 1744, olha ali, pessoal, quando eu falei aí, quase há mais de 250 anos atrás, praticamente, Jean-Baptiste Lamarck, mais conhecido como Cavaleiro de Lamarck, tá bom? Nasceu em 1829, ele faleceu. Professora, por que você está enfatizando a data, né? A data do nascimento, né? Isso aí, gostei, meu diretor. Por que você está enfatizando aí, professora, a data aí que o Lamarck nasceu e a data da morte dele? Gente, é só para vocês terem um comparativo que praticamente um século depois é que veio o quê? Charles Darwin. Vocês vão ver ele bastante aí na próxima aula, mas não tem como eu não falar de Lamarck sem não citar Darwin. Pois é, então isso quer dizer o quê? Que o Lamarck, gente, ele foi o precursor dos estudos que fizeram com que Darwin
né, fosse considerado pai, né, da evolução. Então, digamos assim, que Lamarck, ele deu o pontapé inicial para esse estudo aí da evolução, de tentar entender essas diferenças, esses mecanismos de diversidade de seres vivos no mundo. Porém, através, né, desses estudos de Lamarck, que foi a partir, né, de 1744, a partir do momento que ele nasce, né, a gente tem um século depois, para quê? Para Darwin. Para Darwin, né, se basear em alguns conceitos que Lamarck usou e aí prosseguir os seus estudos e aprofundá-los ainda mais. É isso mesmo. Diretor, corta agora para a telinha para a gente continuar aqui, né, o nosso passeio aqui na vida do Lamarck. Lembrou de Lamarck, pessoal, já associa a lei do uso e desuso. Professora, eu nem sei ainda que lei é essa. Calma aí que a gente vai chegar lá. Estamos chegando lá, pessoal. Jean Baptiste Lamarck, por isso que a gente está enfatizando aqui, tá, pessoal? Nasceu na França, 1744, morreu em Paris em 1829, ok? Seus estudos foram fundamentais para construir a sistematização dos conhecimentos da história natural, pessoal. Ele abriu, digamos assim, que o Lamarck, ele foi o cara que ele abriu portas. Portas para quê? Para que outros estudiosos, outros cientistas, né, através dos seus estudos, prosseguissem, né, essa ideia, esse conceito de estudar a evolução. É mais um ponto aí, tá bom? Então, Lamarck, digamos assim, que ele foi o precursor, ele abriu o caminho para esses estudos. Então, foi Lamarck quem começou a usar o termo de biologia. Olha aí, gente. Então, biologia, vocês já estão entendendo agora que essa palavrinha aí, biologia, esse componente curricular que vocês estão estudando agora, quem designou a usar ele foi o quê? Foi quem, gente? Lamarck. E o que significa biologia? Isso aí é fácil, né, professora? Com certeza. Isso aí vocês viram lá no primeiro ano, mas não custa nada a professora aqui relembrar e reforçar vocês. Então, a biologia, pessoal, é a ciência que estuda os seres vivos. Isso mesmo, tá? Bio, vida, logia, estudo. Estudo dos seres vivos, que era justamente o quê? O que Lamarck estava fazendo, porque ele começou a estudar os seres para tentar entender essa evolução, essa diversidade. Então, foi esse cientista também que estudou, né, que fundou os estudos de paleontologia dos invertebrados. A paleontologia, pessoal, é uma ciência que faz parte da biologia. Então, assim, digamos que você queira estudar biologia, estudou biologia e você quer ser paleontólogo, né? Mas o que seria o paleontólogo, professora? É aquele cientista que vai ter o conhecimento da biologia, mais uma especialização, um mestrado, talvez até mesmo chegar ao doutorado em paleontologia, que vai estar estudando o quê? Os fósseis. Então, é um cientista, pessoal, que estuda fósseis e tenta entender as modificações que aconteceram ao longo da história em seres vivos, tá? Nesse caso aqui, Lamarck, ele começou a estudar, né, os invertebrados. E graças à paleontologia, a gente tem uma noção de mundo, gente. A gente consegue estimar, por exemplo, né, que na Terra já viveu o quê? Os dinossauros. Por que a gente consegue estimar? Porque através desses estudos da paleontologia, a gente conseguiu o quê? Resgatar, restaurar fósseis daquela época. A gente consegue ver que teve animais que entraram o quê? Em extinção, gente. O caso mesmo aqui que eu acabei de citar, dos próprios dinossauros. Eles viveram na Terra há bilhões de anos, milhões de anos atrás. Mas o que será que fez com que aquela espécie entrasse em extinção? Então, aí tem a ver com esses estudos
que a paleontologia dá. Se você gosta disso, dessa abordagem de querer aprender, quem sabe é só fazer o curso da biologia. Olha, já dando aqui um spoiler aqui para vocês, né? Mas quem sabe, se você gosta de estudar, quer se aprofundar mais aí nesses estudos aí, quem sabe, né? Você pode estar, por exemplo, seguindo a carreira de biólogo, gente. E depois de um tempo, fazer uma especialização em paleontologia. Olha aí que bacana. Prosseguindo aqui, pessoal, Lamarck, ele foi o primeiro cientista a questionar o fixismo ou fixismos e defender ideias sobre evolução. Professora, o que seria esse questionamento, pessoal? É porque assim, o fixismo, tá? Acredita que a evolução, ela não acontece, tá? Essa ideia, né, que era muito abrangente na época que Lamarck atuava como cientista, né? As pessoas acabavam acreditando o quê? Que não existia, gente, evolução das espécies. Que as espécies, elas já saíam adaptadas ao meio ambiente. E essa ideia, né, ela é totalmente oposta ao que aborda evolução, tá? Por quê? Porque a evolução, pessoal, nada mais é do que o processo, né, de movimentação, de adaptação lenta e gradual das espécies. E através dos achados, né, achados de fósseis, através dos paleontólogos, o fixismo, ele foi ficando o quê? Para trás. Essa ideia de que o ser vivo, ele nasce imutável, ele já nasce da forma que ele é, né, que a gente conhece hoje, ela foi deixada o quê? Para trás. Então, o Lamarck, ele introduziu justamente o quê? A ideia que é a evolução. Então, ele introduziu o conceito da adaptação dos organismos ao meio. Muito importante para o entendimento do quê? Da evolução. É isso mesmo. Então, através, né, das suas ideias, Lamarck, ele questionou o que até então era inquestionável. Ele foi além para sua época e ele conseguiu abrir, lembra que eu falei que ele abriu uma porta, né? Ele conseguiu abrir essa porta e mostrar para o meio científico, para outros filósofos naturalistas daquela época, o entendimento da adaptação para a evolução das espécies. É mais um ponto aí com relação a Lamarck. Por isso que eu falo que ele foi o cara. E Lamarck, pessoal, ele acreditava na lei da geração espontânea. É isso mesmo. Então, isso quer dizer o quê, professora? Que para ele, os primeiros seres vivos que habitaram o planeta não eram micro-organismos originados a partir de algo não vivo. Olha aí, gente. Então, ele acreditou na lei da geração espontânea e os primeiros seres vivos que habitaram o planeta eram micro-organismos originados a partir de algo não vivo. Tá? Então, isso aí é alguns dos conceitos, né, que Lamarck, ele acreditava. E assim, pessoal, ele contribuiu e muito, né, e muito para o mundo científico. Muito mesmo, olha aqui, mais um achado aqui. Então, foram muitas as contribuições para os biólogos com base nas ideias e princípios que já existiam nos círculos científicos da época. Já existia, né, digamos assim, aquele clube lá, científico, círculo, aquele meio científico da época. E assim, pessoal, dentre essas contribuições,
né, a mais importante delas foi a ideia da escala Nature, Scale Nature, bem como a ideia de que as espécies podem variar em diferentes ambientes. Então, dependendo do ambiente em que aquela espécie ela se encontra, ali eu posso ter variedades dela. É isso mesmo. Eu posso ter variabilidade daquela espécie, mesmo ele não tendo assim essa noção ainda do DNA, né, dessa variabilidade genética, ele já, através da constatação de observações, ele já conseguiu o quê? Estimar ali dessa variedade de espécies em diferentes ambientes. É só a gente pensar nos pássaros, com tipos variados de bicos, de acordo com o quê? Com o tipo de alimentação, da forma que ele se alimenta, ele vai ter bicos variados. Então, isso aí é uma variabilidade, né, de acordo com o ambiente. O que o ambiente molda. Prosseguindo agora, né, então, em 1809, o naturalista publica o livro Philosophie Zoologique. Olha meu francês aqui, pessoal. Então, a primeira teoria abrangente da evolução foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck, através desse livro aí, tá, gente? Por isso que eu falo que ele é o cara, tá? Ele é o cara. E só enfatizando aqui, no ano que ele publicou esse livro aqui, foi o ano que Charles Darwin nasce. Então, no ano que ele publica esse livro, é o ano que Charles Darwin nasce. E, com certeza, né, Lamarck abriu portas para que Darwin usasse no seu material para estudos. Mais adiante. Prosseguindo agora sim, pessoal, teoria do uso e desuso. Vocês estão vendo aqui 3 girafas, né? Vocês já estão começando a ver aqui, né, que tem umas diferenças aqui, né? Qual é a diferença delas? O tamanho do pescoço, observem aqui, né? Então já vai... Por que a girafa, professora? Porque, né, a girafa foi um dos exemplos usados por Lamarck. E o que, afinal de contas, esta lei diz, professora? Né? Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados que os outros. Isso quer dizer o quê? O uso e desuso dos diferentes órgãos alterariam características do corpo e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Então, de acordo com a lei do uso e desuso, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem a novas espécies. Professora, tem como a senhora me explicar de uma forma mais didática essa lei do uso e desuso? Sim. Então, vamos lá, gente. Então, quando eu falo da lei do uso e desuso, isso quer dizer o quê? Quanto mais você usa um órgão, digamos assim, esse órgão, ele tende, né, a alongar, como é que eu posso dizer, a crescer. E quanto menos você usa um órgão, esse órgão tende o quê? A atrofiar. Agora eu vou dar 2 exemplos bem práticos aqui que eu acho que você vai conseguir, né, interpretar e entender melhor essa lei, a lei do uso e desuso. É o caso das girafas. As girafas, elas se alimentam de quê? De folhas. Né? Isso quer dizer o quê? Para o ambiente onde elas vivem, girafas que possuem o pescoço mais longo, elas conseguem o quê? Alcançar a copa das árvores e se alimentar. Então, segundo Lamarck, as girafas, anteriormente, elas apresentavam o quê? Pescoços menores do que os pescoços que a gente está acostumado a ver nas girafas de hoje. E o fato delas esticarem o pescoço para conseguir se alimentar, né, arrancar ali as folhas e se alimentar, fez com que essa girafa, através do uso, né, de estar
o quê? Levantando para se alimentar, levantando o pescoço, fez com que essa girafa alongasse o seu pescoço. Isso quer dizer o quê? Que as próximas gerações daquele grupo de girafas que constantemente estavam usando, né, para se alimentar, usando o pescoço, né, para se alimentar, digamos, usando o pescoço não, né, gente? Né, fazendo aquele esforço, tiveram o quê? Seus pescoços alongados e essa característica passada para a sua prole, para os seus filhos. É isso mesmo. E um outro ponto aí, quando eu falo de desuso, vamos pensar aqui nas cobras, né? Segundo Lamarck, as cobras tinham patas, isso mesmo, e o fato delas não usarem essas patas fizeram com que elas se atrofiassem até a gente conhecer as cobras como elas são hoje. Então, entenderam o que seria essa lei do uso e desuso? É isso aí. Diretor, corta agora para a telinha e vamos voltar aqui com, né, mais aprofundamento dessa lei, tá bom? Então, segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: a lei do uso ou do desuso. No processo de adaptação ao meio, então o meio induz, eu posso dizer que nessa lei do uso e desuso, o meio ele induz a espécie, né, a se adaptar. É o meio que induz a espécie a se adaptar. Então, no processo de adaptação ao meio, o uso de determinado partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que atrofie. Então, quanto mais aquele organismo usa aquela determinada parte do seu corpo, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver, vai alongar. E o desuso faz com que determinada parte atrofie. É o exemplo que eu falei clássico aqui da girafa e da cobra. A girafa, de tanto ter que esticar o pescoço para comer as folhas na copa das árvores, ficaram o quê? Com o pescoço longo. E no caso da cobra, que tinha patas, o fato delas não usarem as patas fez com que o quê? As patas atrofiassem e a gente conhecesse essas cobras como elas são hoje, se arrastando. Então, segundo Lamarck, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço mesmo acabou o quê? Crescendo. Então, de tanto que ela usou, né, o pescoço dela alongou e cresceu. Então, você consegue observar aqui, né, ao longo do tempo, a girafa aqui com o pescoço menor e essa aqui, quando eu comparo, com o pescoço maior. Lembrando, pessoal, que Darwin, ele foi o cara. Já estou falando dele, né? Vocês vão ver ele na próxima aula, mas eu já estou falando dele porque que eu tenho que enfatizar para vocês, né? Hoje, vocês, com o conhecimento que vocês têm da genética, vocês sabem que essa teoria aí de Lamarck, hoje ela já não tem mais o fundamento, né, que teve lá em 1800, ok? Não tem mais esse fundamento porque a gente já entende, né, da variabilidade genética. Mas, né, é importante a gente salientar essa teoria, o lamarckismo. Por quê, gente? Porque foi ele que abriu portas para a evolução que a gente conhece hoje. Mais uma vez, mais imagens aí das girafas, né, de pescoços alongados, só enfatizando aqui, né, as variabilidade genética faz com que o quê? Fez com que existissem tanto girafas de pescoço longo quanto girafas de pescoços curtos. Só que o que favoreceu foi o quê? Foram as girafas de pescoços longos. Não foi porque elas tiveram que esticar o pescoço para crescer o seu pescoço, tá bom? Só enfatizando aí para que vocês, né, consigam fazer essa interpretação. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Né? Vocês já entenderam
a lei do uso e desuso. Agora vamos lá na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck, ele afirmava que o meio ambiente estava permanentemente sofrendo modificações e evoluções, adaptações, pessoal. Logo, o corpo dos seres vivos possuía a capacidade de transformação com o objetivo de se adaptar às mudanças do meio ambiente. As transformações adquiridas por uma espécie seriam transmitidas para os seus descendentes. Então, se a girafa mãe tivesse o pescoço longo, porque ela, de tanto que ela se esticou, né, para comer folhas na copa das árvores, isso quer dizer o quê? Que a sua prole, os seus filhos também nasceriam com um pescoço longo. Então, as transformações adquiridas por uma espécie seriam transmitidas para seus descendentes. Então, digamos assim, o tanto que eu estico meu braço numa academia, fazendo o exercício de musculação, quer dizer que o meu filho já vai nascer musculoso? Hoje a gente sabe que não, né, gente? Mas, se eu for seguir a ideia e o raciocínio do Lamarck, seria isso, tá bom? Por isso que eu falei, né, que ele foi o cientista que ele abriu o caminho para a evolução, para outros pensamentos aí evolucionistas. E com o passar das gerações, milhões de anos, tá? As espécies vão acumulando transformações, dando origem a novos grupos de seres vivos. Resumindo, as modificações do meio ambiente vão o quê? Forçando e gerando necessidade de transformações, sejam elas do tipo anatômicas, orgânicas e até mesmo comportamentais nas espécies. Essas adaptações são o quê? São um meio ambiente que vai induzir aquela espécie, aquela transformação. É só um exemplo aí, tá, pessoal? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos, alterações no corpo dos organismos provocadas pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes. É o que eu dei o exemplo aqui para vocês. Qualquer alteração vai ser transmitida aos seus descendentes, até mesmo alterações comportamentais, segundo a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Um exemplo, pessoal, se refere às aves aquáticas que teriam tornado pernaltas, olha aqui, ó, devido ao quê? Ao esforço que faziam para esticar pernas e assim evitar molhar as pernas durante a locomoção na água. É um exemplo aí, né, da lei da transmissão das características adquiridas segundo Lamarck, o que a gente, né, impõe aqui nessa aula como Lamarck. Então, quando proposto, as teorias de Lamarck foram bastante rejeitadas pela comunidade científica da época, ainda não sabiam sobre as questões envolvendo heranças genéticas. Então, de início, pessoal, essas teorias, né, que foram propostas por Lamarck, elas foram bastante rejeitadas. Lógico, né, eles não sabiam as questões que envolviam o quê? As heranças genéticas, é o que eu falo, né, o DNA. E todas as espécies eram vistas como o quê? Imutáveis. Lembra do fixismo? Ou seja, suas características eram as mesmas desde sempre e não passavam por mudanças. Só que Lamarck, ele virou o jogo. Na teoria dos caracteres adquiridos, Lamarck dizia que se o organismo tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para a sua prole, o que a gente já vem batendo na mesma tecla. E segundo Lamarck, as serpentes, olha aí, gente, quando eu falei da cobra aí para vocês, né, as serpentes, elas não possuíam pernas. Por quê? Nesse caso, patas, né, gente? Porque seus ancestrais tinham, mas não as usavam, lei do uso e desuso, passando essas características para seus descendentes, né? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos, resultando no desaparecimento das pernas nas serpentes atuais. Olha aqui, né, que faz com que a gente conheça. Outro ponto, aí outro exemplo, né? Lamarck considerava que o desenvolvimento das membranas interdigital, que é essa membraninha aqui, pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, caneta azul, acho que fica melhor. Essa membrana aqui, ó,
que a gente chama de membrana interdigital, de alguns vertebrados aquáticos, né? Vamos pensar aqui no pato. Era devido ao quê? Ao esforço que estes faziam para se deslocar na água e acabaram desenvolvendo esse tipo de membrana. E se numa região diminuísse as chuvas, as plantas passariam o quê? A conservar a água. Aí vem a questão, né, das plantas que têm capacidade de adaptação ao clima árido. Passados muitos anos, à medida que a região se tornasse mais parecida com o deserto, as plantas transmitiriam aos descendentes as características que elas tinham adquirido para reter a água. Finalizando aqui já a nossa aula, chegamos aqui às críticas à teoria de Lamarck, né? A teoria apresenta pontos não testáveis e poucos prováveis, nomeadamente a necessidade de adaptação e a procura da perfeição. A lei do uso e desuso, né, que é uma crítica, tá, pessoal? Embora válida para alguns órgãos, não explica todas as modificações. Aí veio esse questionamento. E há caracteres inconvenientes que surgem nos seres vivos. Além disso, nem sempre o uso modifica o órgão, né? É o exemplo que eu falei para vocês, não é porque eu faço academia, musculação, que eu vou ter uma criança que já vai nascer o quê? Com essa propensão, né, à musculação, a ser musculosa. Só um exemplo aqui bem prático aqui para vocês. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela não é válida, né? Não é porque a pessoa tem uma característica, se essa característica já vai aparecer na sua prole, no seu filho. E a atrofia ou hipertrofia de uma estrutura adquirida durante a vida do ser vivo, ela não é, pessoal, transmitido à sua descendente, ao seu descendente, à sua prole. Sabe-se que apenas o material genético e as características que codifica são transmitidos à descendência, né? O material genético, o gene, a variabilidade, pessoal. Mas as teorias de Lamarck influenciaram os estudos evolucionistas desenvolvidos por Charles Darwin. Graças a essas teorias, Charles Darwin se baseou para prosseguir seus estudos. E na terceira edição de Origem das Espécies, Darwin chegou a elogiar a pesquisa de Lamarck. Olha aqui, gente, a estátua, né? Finalizando aqui com a estátua de Jean-Baptiste Lamarck no Jardim das Plantas, em Paris, né? Então ele tem essa homenagem aí como um grande, né, evolucionista para a sua época. E é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Já já a gente se encontra. Até mais.